Gente, Deus tem algo especial para tratar no nosso coração. Como eu pedi no vídeo anterior, se esse vídeo te edificar, se fizer sentido para você, compartilhe bastante. Hoje eu quero iniciar cantando um trechinho de uma canção que toca profundamente meu coração, que diz assim: dai-me ouvidos para ouvir, dai-me olhos para ver e um coração para sentir teu espírito que me chama. Eu bem que tentei ficar igual, sonhando com o sol em plena luz do dia, dormindo enquanto a vida acontecia. Mas ouvi o som de teus passos e de repente acordei nos teus braços. Então essa canção linda é do Rodolfo Abrantes, que teve a vida transformada, impactou e impacta até hoje tantas pessoas com a sua história de vida, com a sua pregação, fazendo da própria vida um louvor ao Senhor. Então, desde que eu conheci essa canção, Deus vem trabalhando o meu coração em relação aos nossos sentidos. Como eu falei anteriormente na introdução, hoje eu vou falar sobre ouvir. A ciência diz que a partir aproximadamente de 3 meses de idade nós já ouvimos dentro da barriga da nossa mãe. E quando nascemos de novo? Quando que passamos a ouvir a voz de Deus? Todo tempo a palavra vem declarando que haveria uma voz a nos guiar no caminho. E olha que interessante. Ouvir algo, nós esboçamos uma atitude, uma reação àquilo que ouvimos, não é verdade? Tanto que quando quem já teve um bebê vai levar para fazer alguns testes, né, após o nascimento, são testes com barulhos e analisa-se a reação do bebê. E assim somos nós. E eu já, para começar, já te digo algo que o Senhor falou ao meu coração. Sabe o que nós precisamos para ouvir? Estar atentos. Estar atentos. Olha que interessante, em Lucas 8, Jesus fala com os discípulos sobre a parábola do semeador, que eu vou falar dela um pouco mais à frente quando falarmos sobre visão. Mas ele fala sobre uma semente que estava à beira do caminho, sobre uma semente lançada num tipo de solo e a mesma semente em outro tipo. E no final, Jesus diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E isso me levou a pensar na história de Israel, que após a travessia do Mar Vermelho, depois de tudo aquilo que aquele povo passou, quando o povo atravessou, a primeira palavra de Deus para aquele povo foi: ouça, ó Israel, ouça. Nós às vezes perdemos a importância de ouvir o outro. Eu sou uma pessoa que falo bastante e tenho buscado me calar e ouvir mais. Mas, a despeito disso, nossos ouvidos têm que estar atentos à voz do Senhor. Ouvir a Deus não está ligado ao tempo que caminhamos ou deixamos de caminhar com Ele. Ouvir a Deus está ligado a se nós estamos simplesmente atentos. Não está ligado a tempo de caminhada com o Senhor, não está ligado a tempo de igreja, está ligado a atenção em Deus, a palavra de Deus, a vida com Deus. Então, várias vezes na Bíblia nós vamos ouvir: quem tem ouvidos, ouça. Muitas vezes temos ouvido e não temos atentado para aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Dar esse passo só depende de nós. Deus está falando a todo tempo. Toda a terra está cheia da glória de Deus. A natureza comunica a Deus. Os feitos extraordinários comunicam Deus. O nosso organismo comunica a Deus. Tudo se encaixa de maneira tão perfeita. Tudo comunica a Deus. Mas será que nós estamos atentos? Então, em Lucas 8, né, como eu falei,
Constantemente Deus nos adverte a usar nossos ouvidos para aquilo que Ele deseja nos dizer. Temos ouvidos, mas tantas vezes não ouvimos. Uma vez que temos o Espírito Santo, precisamos atentar para a direção que o Espírito aponta. Ou seja, ouvir precisa gerar em nós um movimento, uma transformação, uma mudança. Então, embaixo das asas do Senhor, que é onde nós nos encontramos pela misericórdia e graça de Deus, nós estamos protegidos e guardados debaixo das asas do Senhor. Nem sempre nós estaremos com todos os nossos sentidos não aguçados, mas nem sempre Deus vai liberar tudo para nós, porque a palavra diz que a fé não é sobre o que vemos, mas sobre o que cremos. Então, mais que ver, mais que falar, mais que sentir, nós precisamos estar atento ao que Deus talvez já tenha nos falado lá atrás. Porque às vezes a promessa está demorando para se cumprir. Às vezes o que Deus falou ainda não aconteceu e nós começamos a tomar direções com nossos próprios passos. Porém, não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor deseja que a gente vá sobre aquela direção que Ele nos deu. E se Ele não liberou nenhuma outra, que a gente persista na última palavra que Ele nos deixou. Na última direção que Ele nos deixou, né? Percorrer os caminhos que Ele nos ditar. E nem sempre será possível ver. Veremos à medida que Ele nos revelar. Porém, devemos seguir firmes com o que nos foi dito e nos mover sobre o que Ele já nos revelou. Ele não muda. Se Ele apontou uma direção e ainda não te revelou outro passo, siga com o que Ele já lhe deu até aqui, né? Se tem ouvidos, atenta, corresponda ao que já lhe foi entregue. Ao que já lhe foi entregue. Tem coisas que Deus já falou para você, tem coisas que Deus já falou para mim, e a gente às vezes quer mais e nem atendemos ainda a direção anterior do Senhor. Então, que a gente siga fiel, que a gente siga firme a isso. E olha só que interessante. Ainda em Lucas 8, versículos 9 e 10 diz assim: E os seus discípulos interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Olha que tremendo, que tremendo. Vai ter gente que vai ouvir e não vai entender. Vai ter gente que vai ver e não vai nem enxergar. Fique com aquilo que Deus revelou ao seu coração. E sempre o que Deus revelou ao seu coração vai estar na palavra dele, vai estar consoante, vai estar conforme a palavra de Deus. Então, que Ele possa falar muito conosco, mas que nós principalmente possamos estar atentos, porque certamente Ele tem liberado direções sobre a minha vida, sobre a sua vida, e às vezes a gente está buscando em coisas tão complexas e não temos atentado para os pequenos sinais que Deus nos dá diariamente. Caminhemos com o Senhor, louvemos a Ele, buscando sempre despertar para aquilo que Ele tem tocado no nosso coração.